Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Douglas, tenho 47 anos, com aparência de 47 mesmo, né? Tô todo detonado, mas tô vivo, tô vivo. Sou trabalhador bancário, ou fui, né? Enfim, não sei. Não é a primeira vez que eu sou chamado para falar da minha história, mas não sei porque eu tô um pouco nervoso, então eu queria pedir com vocês, se eu falar alguma bobagem, aí vocês vão desculpando. Eu tô com a boca seca. Será que alguém pode, por gentileza, me dar um copo d'água aí? Opa, obrigado. Ai, que bom. Bom, mesmo se fosse uma cervejinha bem gelada, né? Eu adoro um copinho de cerveja. Na verdade, eu não vou começar essa conversa mentindo para vocês, né? Eu gosto muito de cerveja, gosto muito mesmo. Cerveja relaxa, ajuda a gente a ficar mais leve, né? O problema é que quando a gente começa a ficar relaxado, a só ficar relaxado depois que beber, né? Eu tô até falando isso para vocês porque, de certa forma, isso tem a ver com a nossa conversa. Bom, como eu estava dizendo para vocês, eu tenho 47 anos, sou casado, tenho um filho que é uma figura. É a coisa que eu mais amo nesse mundo, é esse moleque. Eu comecei no banco há mais de 20 anos. Comecei lá como escriturário e fui crescendo. Fui crescendo igual as metas absurdas, né, desumanas, igual a pressão. Não foi fácil não, Eu vi muita gente adoecer por conta disso, sabe? Eu fiquei até achando que podia ser uma coisa assim da idade mesmo, mas eu vi muito novinho entrar lá e não aguentar a onda, sabe? Assim, a tendinite era uma doença muito constante, né? Por conta mesmo de bater meta, de ter que... eu vi muita gente lá com muito sofrimento por conta disso, mas a gente tem que encarar, porque tem que dar conta da meta. Se não der conta da meta, os caras não aliviam não. Eu vi muita gente adoecer, muita. O Rubens mesmo, que Deus o tenha, o Rubens não dava conta de cumprir as metas, cheio de dor, ele não conseguia às vezes nem segurar um copo. E aí foi ficando para trás e era muito cruel tudo, assim, muito cruel. A gente sendo demitida por telefone, era nesse nível. Aí o dia que chegou a vez do Rubens, ele foi demitido, não aguentou a onda não. O Rubens se suicidou aquele dia mesmo. Foi triste não. Foi um dia muito triste. Não aguentou. O Gustavo, que era o cara da CIPA, ele dava a maior força pra gente, marcava duro, mas na verdade ninguém deixava ele fazer nada, né? A coisa só acontecia mesmo quando o sindicato ia lá e intervinha. Mas quem tinha coragem de denunciar, né? Eu mesmo não tinha. Ficava olhando pro umbigo, os bancos demitindo a rodo, né? As pressões absurdas. O Fabinho, que era um cara assim, todo altivo, ele tomou coragem e denunciou. Foi demitido.
O sindicato até conseguiu a reintegração dele, mas até mesmo o juiz bateu o martelo. Ele não aguentou não, infartou. Pô, moleque novo, sabe, cheio, ia ficar noivo, moleque cheio de vida pela frente, é muito duro, né? Enfim, e a gente caindo dentro do trabalho, né? Caindo dentro do trabalho, não tinha muito o que fazer não, tinha que bater meta, né? E as pessoas adoecendo, pirando, porque o medo da demissão é uma coisa muito, muito difícil. Tinha gente com 30 anos de banco, por sendo demitido, cara. E ser demitido nessa altura da vida significa tirar seu filho da escola particular, parar de pagar o carro, parar de pagar aluguel, financiamento, parar de dar uma vida, poxa, uma vida decente para tua família, né? Muito difícil mesmo, muito difícil mesmo. Mas a gente não tinha nem tempo para ficar sofrendo, chorando, não tinha não. A gente tinha hora para entrar, mas não tinha hora para sair não, eu tinha que dar conta, assim, sabe, ligando para vender aplicação, vender investimento, assim, a gente basicamente virou camelô, né? E com os bancos virando praticamente escritórios de negócios, a coisa ficava difícil mesmo, sabe? Era assim, olha, eu vou te falar a verdade, na verdade era a precarização do trabalho da gente, sabe? A gente estava perdendo a função, então isso dava um desespero danado, porque a gente sentia que, de certa forma, para o banco, demitia qualquer um, questão de tempo. Um dia chegou a notícia de que eu que era o bolo da vez, e a sensação enfim, fui a cara no trabalho e comecei a me sentir umas coisas estranhas também. A hora que eu saí da agência, que eu fui atravessar a Rio Branco, me deu um troço. Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu apaguei. E acordei, já estava na cama do hospital. Acordei atordoado, com a minha esposa do lado, chorando. E eu muito angustiado, sabe quando você acorda de um pesadelo, que você não está entendendo nada? A visão turva, assim, não chegava a nada, não conseguia me mexer. Enfim, eu acho que é um dos piores momentos da minha vida, porque você não sabe o que está acontecendo. E aí o médico me explicou que eu tive um AVC hemorrágico, e na sequência eu fui atropelado por um carro. Os estilhaços de ferro entraram no meu olho e eu perdi a visão completamente do olho direito, no olho esquerdo eu fiquei com 10% da visão. Eu vou te falar uma coisa, e uma sensação muito estranha, e aí eu falei com o médico, eu falei quando é que ia passar o efeito da anestesia, porque eu não estava conseguindo sentir as minhas pernas. E aí ele falou que eu tinha fraturado a coluna em 3 lugares e que eu provavelmente nunca mais ia andar. Aí fui para casa,
A sensação que toda vez que eu acordava, a minha esposa levantava, ia fazer o café e eu ficava na cama. É uma sensação. Eu falava para ela, assim, cara, vai embora. Vai viver tua vida, vai ficar cuidando de um aleijado, porque é essa sensação, sabe? É uma sensação de impotência muito grande. Porque assim, o que é engraçado é que quando acontece isso, quem adoece não é só você, sabe? É a tua família inteira, né? Todo mundo que tá em volta acaba adoecendo também. É muito cruel isso, né? E quando eu ia no médico, eu falava, dá um jeito nisso, cara, você é médico, a responsabilidade é tua. A responsabilidade não é do médico, pô. É minha. Porque é um segundo da tua vida que muda tudo, sabe? Se eu tivesse dito um basta, se eu tivesse dito um não, se eu talvez tivesse me juntado com os meus colegas, né? Quando a gente ia protestar, quando a gente ia brigar para melhorar, mas a pessoa fica olhando para o próprio umbigo, sabe? O medo paralisa, né? Hoje, o meu filho, ele vai ser pai daqui a 2 meses. Eu fico pensando assim, eu nunca vou poder jogar bola com meu neto. Eu nunca vou poder soltar pipa com ele, eu nunca vou poder ler um livro para esse moleque. E tudo isso podia ser diferente. Essa história, ela não precisava terminar assim, né? Essa história, ela não precisa terminar assim. Essa história não precisa terminar assim. Eu não sou o Douglas, eu sou o Ramelin, eu sou um ator. Essa é uma cena, mas é uma realidade para milhares e milhares de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. É em homenagem a essas pessoas, a todas as vítimas de acidente de trabalho, que o Sindicato dos Bancários do Rio de Janeiro quer que vocês reflitam um pouco sobre tudo isso. Porque essa história encenada aqui hoje acontece todos os dias e cada vez em número maior. Último dia de fevereiro, dia em homenagem às vítimas de acidente de trabalho.